Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos, é vida. Nós estamos estudando a Carta aos Hebreus, nós estamos no capítulo 2, nós estamos no versículo 1, falando, explicando exaustivamente as verdades do versículo 1, pois que o versículo 1 ele é a chave de todo o capítulo. Esse versículo maravilhoso está falando para nós de atentar, de diligência para as verdades do Evangelho que nós já ouvimos. Nós vamos hoje falar dessas coisas ouvidas, o ouvido no Evangelho. É muito importante ouvir no Evangelho. Há muito tempo atrás, eu ouvi que escutar é simplesmente palavras que entram, mas não mudam, não transformam, porque nós apenas estamos escutando de uma maneira descompromissada alguma mensagem, alguma coisa, e às vezes, infelizmente, até o Evangelho. Mas ouvir é esse prestar atenção, o ouvir é essa parceria com aquele que está falando, que no caso é o Espírito Santo. Ouvir é estar em parceria, conectado àquele que fala. E quem fala aqui no livro de Hebreus é o Espírito Santo. Então nós vamos falar de ouvir as verdades, ouvir a verdade. Nós estamos usando aqui 3 versões da Bíblia. A Almeida Clássica, que eu estou usando oficialmente, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A Almeida Contemporânea diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E a King James diz assim: por isso é de fundamental importância prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Veja que nas 3 versões está as verdades ou as coisas que temos ouvido. Então o ouvido é essa faculdade que nós temos maravilhosa de captar sons nitidamente. E ouvir quer dizer prestar atenção, quer dizer entender, aprender. Então veja que é prestar atenção. Enquanto que escutar é algo descompromissado, talvez sem atenção, o ouvir é dar atenção. Por isso que tem a palavra atentar, é entender, porque nem sempre nós estamos dando os nossos ouvidos para alguma matéria e estamos entendendo. Muitos ouvem bastante, escutam bastante, mas nunca chegam no nível de terem entendido, de terem compreendido, certo? Muitos têm escutado, porque não têm tido parceria com o Espírito Santo. É como diz aqui o livro do próprio livro de Hebreus aqui, que a palavra não estava misturada com a fé nos ouvidos, ou seja, a palavra não entrou na faculdade do ouvir, nessa capacitação que nós temos de distinguir sons com a fé. Então nunca chegam a entender. E ouvir quer dizer aprender. Se você não entende, você não consegue aprender. Aprender não é apenas ler, não é apenas ouvir, é entender para aprender, certo? Então, quando alguém me diz: eu li o livro de Hebreus inteirinho hoje, mas o que significa? Talvez não significa nada, porque a pessoa não entendeu, e a pessoa não entendendo, ela não aprendeu a palavra. E o que nós precisamos é
aprender as verdades, sempre estar aprendendo as verdades que nós já temos ouvido. Então veja que a importância, né, convém a gente atentar com bastante atenção, com diligência para as coisas que temos ouvido. Ou seja, se nós ouvimos, nós conseguimos então captar e entender. Isso me faz reportar para a mais importante das parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. A mais importante das parábolas, segundo o próprio Cristo, é a parábola do semeador. É a parábola do semeador que fala a respeito dos 4 solos. Os 4 solos são as 4 formas de ouvir, os 4 corações, as 4 recepções, a palavra de Deus. Cada um recepciona a verdade da palavra de Deus de uma forma, assim como nós recepcionamos distintamente as pessoas que vêm à nossa casa, de acordo com o nível, o grau de intimidade, de comunhão, de parceria, de amizade. Nós recepcionamos de maneira diferente. E a palavra de Deus também, ela é recepcionada por todos de formas variadas. E Jesus usou 4 maneiras de recepcionar, de aceitar, de aderir, de ouvir a palavra de Deus. Então aqui em Marcos, no capítulo 4, no verso de número 4, Jesus vai falar da primeira maneira de ouvir a palavra, certo? Não vou atentar para os detalhes dessa parábola, porque o nosso estudo é acerca da carta aos Hebreus. Aí diz assim, o versículo 4 de Mateus 4: enquanto semeava, uma parte caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Então, o semeador saiu a semear, e a primeira semente foi semeada, e ela caiu à beira do caminho. No versículo 15, Jesus dá a interpretação do que é essa semente caindo à beira do caminho, certo? Então ele diz assim: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a ouvido, veja, o ouvido é essencialmente importante para a nossa fé cristã. O ouvir e o falar são 2 coisas muito importantes no que concerne a salvação e a vida eterna. Então veja que, mas tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração. Então eles ouviram, mas caiu à beira do caminho, e veio o diabo, que são as aves dos céus, né, aqui, e arrancou a palavra do coração. Então, esse primeiro solo aqui, esse primeiro solo e essa primeira ação da palavra e contra a palavra, está falando dessa pessoa que é desinteressada. É justamente isso que Hebreus está exortando. Vocês não sejam desinteressados. Vocês não estejam negligentes, vocês não estejam desatentos quanto às verdades que vocês têm ouvido. E a primeira semente aqui é justamente falando do desinteresse. Ou seja, por que essas pessoas da primeira semente aqui são os desinteressados? Porque eles são os que vivem para si mesmos, certo? Eles vivem para si mesmos. Por que caiu à beira do caminho? Não entrou no coração, porque o coração já está cheio de si mesmo. Eles servem ao eu. O eu está no centro da vida deles. Então há uma egolatria na vida dessas pessoas, e aí vem a palavra, e a palavra não aprofunda, a palavra não entra, porque o Deus dessas pessoas são elas mesmas, e elas se sentem autoindependentes, são cheias de si mesmas, podemos chamar de soberbas, de altivas, e então a palavra não tem efeito, porque o ouvir não está misturado com a fé, mas o ouvir foi misturado com o próprio eu. E Jesus disse: se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixe de pensar o que você está pensando, deixe de viver o que você está vivendo, deixe de sentir o que você está sentindo, deixe os seus valores, deixe a sua cultura para trás, tudo que você entende, deixa tudo isso e segue a minha cultura, segue a minha pessoa, segue o meu ensino. Então,
cai à beira do caminho, porque essas pessoas são egolátricas, essas pessoas servem a si mesmo. Então veja, é o que o escritor de Hebreus está dizendo para eles. Vocês fiquem atentos, vocês vigiem, para que vocês não coloquem o eu de vocês no lugar onde Jesus deve estar. Para que vocês não sintam tanto as perseguições e as opressões que vocês estão sentindo. Vocês estão sendo perseguidos pelos judeus, e essas perseguições os faça olhar para si mesmo e colocarem a vida de vocês na frente da vida de Cristo. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Então, para que eles não permitissem que o eu deles fosse maior do que Cristo neles, porque senão a semente, ela fica na beira do caminho. Aí Jesus vai falar da segunda semente, e essa segunda semente está aqui em Marcos, no capítulo 4, no verso 5 e 6. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então Jesus está falando dessa segunda semente que caiu nos pedregais e não tinha muita ali terra, então ela foi rapidamente germinada e nasceu, mas veio o sol e queimou. Veio o sol e simplesmente tirou a eficácia dessa semente. Aí no versículo 16 e 17, Jesus vai interpretar o que significa essa recepção da palavra, como essa semente caiu. Então ele diz assim, da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, as quais, ouvindo a palavra, olha só, eles ouvem a palavra, atentem para as coisas que têm ouvido, eles ouvem a palavra com prazer e a recebem. Maravilha, Jesus, ele é o Salvador, Jesus, ele é o Senhor, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é o resplendor da glória, ele é o herdeiro de tudo, ele é o criador das eras, ele é o purificador dos pecados, ele é o porta-voz de Deus, ele está sentado à destra de Deus. Maravilha, ele tem um nome que está sobre todos os nomes, ele é perfeito, ele veio para nos salvar, ele participou da carne e do sangue, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele nos introduziu no reino de Deus. Perfeito, dá alegria nas pessoas. Mas aí o versículo 17 diz assim: mas não tem raiz em si mesmas, antes são temporãs, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja que essa semente que cai em solo duro é uma semente que acaba logo por causa da perseguição, por causa das lutas, das tribulações. Era justamente o que estava acontecendo aqui aos hebreus, que o escritor de Hebreus escreve para esses irmãos não voltarem atrás por causa das lutas que eles estavam passando. Eles tinham recebido a palavra com alegria, eles tinham recebido a palavra com satisfação, eles tinham entendido o evangelho e agora estavam sendo perseguidos. O dia mal estava sobre eles e eles não poderiam voltar atrás, e para eles não voltar atrás só tinha uma forma, só tinha um jeito: atentar com muita vigilância, diligência, cuidado para a palavra que eles já tinham ouvido, que já tinha sido semeada. Então essa segunda semente é a religião. O solo duro, o coração duro é um coração religioso, porque eles ouvem a palavra e a palavra de Jesus, ela tira a religião, ela simplesmente anula a religião. A religião simplesmente sai, não pode existir religião e Cristo no mesmo lugar. Ou é Cristo ou é a religião. E o coração duro é um coração religioso. Eles até aceitam a princípio porque é Jesus, porque é Deus, porque é a palavra, porque é o Espírito, porque é uma mensagem verdadeira, genuína, mas vem o sol, vem a luta e eles voltam para a religião. Ou seja, eles não conseguem viver naquilo que está feito, eles não conseguem entender que Cristo quem fez, que Cristo pagou, que Cristo é perfeito, que Cristo é pleno, que Cristo é completo, que Cristo é suficiente, e eles vão atrás de outras coisas para suprir uma falta que eles têm na vida deles, porque a religião, ela sempre está pautada em fazer coisas para se preencher, e Cristo nos preenche definitiva e completamente. No entanto, quando as pessoas
têm um coração religioso e não abandonam a religião, elas vão voltar para a religião, elas não conseguem ficar porque elas começam a sentir um vazio muito grande. Então não tem raiz, porque a religião não deixa a raiz de Cristo, a raiz do Evangelho se aprofundar naquela pessoa. Então fala da religião, e a religião ela volta quando tem a tribulação, porque as pessoas começam a querer fazer coisas para resolver tribulações, e Cristo já fez, Cristo já resolveu. Então veja que essa segunda semente aqui é a religião, é ouvir a palavra com a religião, e era o que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo tentados a voltar para a religião. Qual religião? O judaísmo. Eles estavam sendo tentados a voltar a ter a mente do culto levítico, eles estavam sendo tentados a voltar a ter a mente política de Israel, estavam tentados a voltar a Moisés. Então vem o escritor de Hebreus e diz: não deixe o coração de vocês ser duros, atentem para as coisas que vocês já ouviram. Depois Jesus vai falar da terceira maneira de recepcionar, de ouvir a verdade. Veja que o escritor de Hebreus está dizendo para nós atentar com diligência para as coisas, para o Evangelho, para as palavras que nós já temos ouvido. Então a terceira semente aqui está no versículo 7, diz assim: outra caiu entre espinhos, e crescendo estes a sufocaram, e não deu fruto. Então a terceira semente cai entre espinhos e cresce, mas ela é sufocada, porque os espinhos não lhe permitem que elas frutifiquem. Aí Jesus vai explicar o que é isso no versículo 18 e 19 de Marcos capítulo 4, dizendo assim: outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Veja, as três maneiras aqui, as três formas é por ouvir a palavra, mas os cuidados deste mundo, veja, as preocupações desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então Jesus está dizendo que a palavra veio, mas existem espinhos, e esses espinhos são os cuidados do mundo, é o status da vida, né? É o que diz João, que tudo que há no mundo, há soberba da vida. Então os cuidados dessa vida, a soberba, o aparecer, o status, as pessoas, as festas, as baladas, as notícias, o eu, a autoimagem, né? Os desejos da carne, né? As riquezas, aqui está falando das riquezas, das ambições, as ambições, os desejos da carne, as ambições dos olhos, os desejos dos olhos, não deixam a palavra crescer. É chamado de espinho aqui, e os espinhos aqui são o sistema social, o mundo com o seu status, com a soberba que ele tem, o mundo com os desejos da carne e com os desejos dos olhos é chamado aqui por Jesus de espinhos, e esses espinhos sufocam a palavra, Então veja que hoje nós temos tido esse problema na igreja, de pessoas que vêm, elas entendem a palavra, elas ouvem o Evangelho, mas os cuidados desse mundo, o que as pessoas vão dizer delas, mas a soberba dessa vida, o status delas, mas os desejos dos olhos, as cobiças que elas têm, muitas coisas têm que renunciar, das riquezas, e os desejos da carne, dos prazeres desse mundo, crescem ali, e a palavra vai morrendo, e o mundo vai prevalecendo, e essas pessoas não conseguem permanecer no reino. Veja, ele está dizendo: atente com diligência, medite, atenção, concentração, pegue o seu barco, leve ele para a margem, a âncora de segurança, não permitam que essas coisas entrem. Veja que é uma responsabilidade nossa essa vigilância. E a quarta maneira de recepcionar e de ouvir a palavra está aqui no versículo de número 8 de Marcos capítulo 4, 8 e 9, que diz assim: outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um grão produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos, que presta atenção, que é diligente, que tem essa faculdade de discernir, ouça. Então, no versículo 20, Jesus vai dar a interpretação dessa quarta semente. Marcos capítulo 4, verso 20 diz assim: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Então veja que estes são os interessados. Veja que estes, porque todos nós no mundo temos um pouco de nós mesmos, temos um pouco do eu, da egolatria. Todos nós no mundo temos religiosidade e todos nós no mundo somos mundanos. Mas aqui Jesus está falando de uma maneira de ouvir a palavra que o desinteresse termina, a religião acaba e o mundo termina porque a palavra se torna mais forte. Então esses são os interessados que quebram os interesses de si mesmos, se interessam tanto por Cristo que renunciam seus próprios interesses. Esses são livres da religião. Ao olharem para Jesus, percebem que Jesus é superior a todo sistema, a toda maneira, a toda filosofia, a toda ideia religiosa que existe no cristianismo atual, gospel e também nas outras religiões. E essas pessoas reconhecem em Cristo que Ele é superior ao mundo, à soberba da vida, do mundo, aos desejos dos olhos e aos desejos da carne, e eles vivem para Cristo. Então é uma renúncia de si próprio, é uma renúncia da religião e é uma renúncia do mundo para que a palavra germine, para que a palavra dê fruto 30, 60 e 100 níveis diferentes. Então o escritor de Hebreus está dizendo: vocês precisam atentar para as coisas que vocês já têm ouvido. Glória a Deus. Isso quer dizer que eles tinham deixado o desinteresse por Cristo, sendo interessados, certo? A semente não caiu na beira do caminho no caso deles. Eles tinham deixado a religião do judaísmo, eles tinham deixado a mente política e religiosa dos judeus para ter a mente de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eles tinham abandonado os prazeres do mundo, a soberba da vida, e eles se entregaram a Cristo, mas agora eles estavam sendo tentados a se desinteressar por Cristo e se interessar neles mesmos por causa das lutas. Eles estavam sendo tentados a simplesmente abandonar Cristo para voltar para a religião, e eles estavam sendo tentados a retornar ao sistema do mundo. Veja que então o remédio foi: vocês precisam atentar com mais diligência para as coisas que vocês têm ouvido. A palavra está aí. Não permitam que o eu de vocês destruam aquilo que foi feito em vocês. Não permita que a religião que vocês venceram volte e venha destruir o que vocês saíram dela. E não permitam que o mundo venha e sufoque. Então, glória a Deus, porque esse versículo 1 aqui de Hebreus 2 se liga muito bem a essa passagem que é a mais importante das parábolas de Cristo, que é a maneira que nós ouvimos. Então veja, nós precisamos deixar de ser desinteressados e ser interessados, certo? Essa é a primeira maneira que nós não podemos permitir que a semente caia na beira do caminho, porque senão o diabo vai tirar, o diabo não vai deixar ali, porque nós não temos interesse. A segunda semente, que é o solo pedregoso, é a religiosidade. Nós precisamos anular toda a religião em nós para que dê fruto a semente da palavra de Deus em nós. E a terceira semente, que é os espinhos, caiu entre os espinhos o mundo, o sistema mundano, o cosmos, o aparecer, o desejo do olho, o desejo da carne. Precisamos renunciar a isso para que essa semente produza esse fruto. E isso muitas vezes até aconteceu já com muitos de nós, mas porque tem acontecido às vezes coisas como lutas e provações, e tem vindo ventos de doutrina, mensagens estranhas ao Evangelho, nós somos tentados a permitir que volte de novo
a Satanás querer roubar a palavra. E nós somos tentados de novo a permitir que a religião volte, endurecendo nosso coração para Cristo. E nós somos tentados de novo a olhar como a mulher de Ló, para Sodoma e Gomorra, para o mundo, para os desejos da carne, para os desejos dos olhos e para a soberba da vida, porque os irmãos aqui hebreus, por terem aceitado a Cristo, eles perderam o status do mundo, eles perderam muitas oportunidades, eles perderam muitos prazeres, eles perderam muitas coisas, eles estavam sendo tentados. Então vem o escritor de Hebreus, apresenta a Cristo de maneira magistral no primeiro capítulo, e agora ele diz: portanto, por causa desse Cristo que salvou vocês atentem com mais diligência para as coisas que vocês têm ouvido. Vocês não podem escutar as coisas que vocês ouviram. Glória a Deus, as coisas que vocês ouviram e que vocês estão firmes, para que vocês se mantenham firmes, para que vocês não se desviem delas, porque a palavra falada por meio de anjos recebeu o justo juízo àqueles que foram rebeldes e desobedientes. Como nós escaparemos se nós negligenciarmos essa tão grande salvação que começou a ser anunciada por Cristo, depois por aqueles que vieram e ouviram, e por meio de sinais e prodígios do Espírito Santo. Então é isso, meu irmão, que você possa estar entendendo como ouvir atentando com diligência. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!